E aí, pessoal, tudo bem? Bom, o calendário do esporte mundial ficou uma bagunça, né? Com a pandemia, quase tudo paralisou, né? Uma das grandes competições, praticamente todas paralisaram. Tem uma que não paralisou, eu coloquei até aqui um vídeo que quis conter um pouco sobre ela, mas aí praticamente tudo paralisou e aqui no Brasil, mais ainda, ficou aquela confusão. E como buscar resolver esse problema? Porque a questão é que ninguém sabe quando vai dar para voltar para realizar competições de altíssimo nível de forma segura para todo mundo, né? Para quem trabalha e para quem acompanha, para quem está indo só torcer. Não se sabe. Na China, por exemplo, o ritmo de disseminação da doença da Covid já caiu bastante e ainda assim as competições estão paradas e vão ficar ainda por mais um tempinho. No resto do mundo, então, que as medidas de combate estão começando nessas últimas semanas, aí deve demorar muito mais. Então fica aquela situação de incerteza. E daí a questão de como buscar soluções. E as soluções talvez tenham que ser ousadas. E talvez seja momento de aproveitar algumas das necessidades para transformar até em soluções interessantes, ou que às vezes não se fazia por falta de coragem ou por falta de oportunidade. E talvez tenha surgido agora. Tá? A NBA, todo mundo, na verdade, nessa hora que não é uma hora que tem que ter solução para nada, tá? É uma hora que tem que ter hipóteses, soluções, você tem que ter hipóteses, possibilidades, opções à mesa. Você tem que começar a estudar cada uma dessas opções e daí você ter um plano em cima delas. E perceber e já ter tudo definido qual vai ser a melhor solução para cada caso. Caso todo esse confinamento, por exemplo, seja curto, seja longo, o que você ganha, o que você perde com cada medida que você vai ter que realizar. Porque não é um período de exceção, as soluções também têm que ser proporcionais a isso. Não adianta achar que, não, vamos pegar o regulamento diz que isso, aquilo, putz, o regulamento muitas vezes não vai dar para dar conta. O regulamento não tem uma cláusula de pandemia, de vírus saindo da China, que vai fazer sei lá o que, não tem essa cláusula. Então você vai ter que buscar soluções não previstas em regulamento. Uma das questões que a NBA tem estudado, e tem estudado, não quer dizer que vai acontecer, não quer dizer nem que a NBA considere essa a melhor solução. Ela está estudando a possibilidade de mudar a temporada da NBA. A atual temporada da NBA começa em outubro e termina no meio de junho. Termina em abril a temporada regular, daí vem final de abril, maio e começo de junho com os playoffs. É assim que funciona a temporada da NBA e a NBA está parada. Faltava um pouquinho de temporada regular e mais os playoffs para acontecer. Como vai terminar essa temporada é uma outra questão. Tá? Se essa temporada, porque depende muito de quando será seguro poder voltar a jogar basquete. Mas as possibilidades são realizar tudo que falta normalmente ou fazer uma coisa meio economia, faz um finzinho de temporada regular ali, só para igualar a quantidade de jogos de cada time e depois vai para os playoffs, eventualmente reduzindo os playoffs, ou então se dane a temporada regular agora, até porque os 8 primeiros de cada conferência estão mais ou menos seguros, tem uma diferença entre o 8º e o 9º em cada conferência, e já vai direto para o playoff. Tem várias soluções ali, eles estão pensando. Mas é bem possível que a atual temporada da NBA ela invada o período que seria já da temporada que vem, ou que ela invada fortemente o que seriam as férias dos jogadores e o período da próxima pré-temporada, que a pré-temporada seria lá para começo de final de setembro, começo de outubro, né? Então, como vai fazer? Você pode emendar a temporada, você pode fazer uma atrás da outra, os jogadores não vão gostar. A próxima temporada teria muito caso de contusão, você teria talvez fazer um calendário menor. É uma possibilidade. A próxima temporada vira um calendário mais curto, mais enxuto, e você então consegue dar mais folgas para os jogadores, então há desgaste menor, você compensa um pouco por aí, né? Há soluções que eles pensam ali. Agora, uma possibilidade que já está sendo estudada é se realiza essa temporada o máximo possível, termina ela quando der, e se ela terminar lá por setembro, a temporada que vem começa em janeiro. E daí não seria um regime só de excepcional para um mês,
para um ano que deu problema. Isso poderia se tornar a nova temporada da NBA. A NBA poderia adotar uma temporada iniciando em janeiro, e daí terminaria lá por agosto, mudando um pouco o espaço que ela ocuparia no calendário. Por que a NBA está pensando nisso? Bom, primeiro que a NBA começando em outubro, ela começa bem no meio da temporada da NFL. Então a NBA pega um momento em que muito da atenção do público da mídia está na NFL, que é a liga mais popular dos Estados Unidos, é disparado o esporte mais popular dos Estados Unidos. Então a NBA foge um pouco desse começo da NFL. A NBA começando em janeiro, ela vai pegar os playoffs da NFL. Ok, playoff tem uma atenção extra, mas em playoff muitas cidades já estão fora da NBA, da NFL, né? Só 12 ou 14, né, já que estão querendo mudar o regulamento da NFL, só 12 ou 14 times estariam disputando, os outros estariam fora já da disputa, e com isso a atenção do torcedor daquela cidade já muda. Ele ainda está querendo ver a NFL porque quer saber quem vai ganhar o título, mas o time dele não está lá. Daí, se de repente começa a temporada da NBA aí, ele de repente vai no embalo desse começo de temporada da NBA. Então a temporada da NBA poderia começar num momento mais propício, né, em que poderia ter um pouquinho de atenção. Você pega um espaço ali, começa em dia de semana, né, para não começar num fim de semana com um jogo de playoff da NFL. A ideia é essa. Além disso, ela invade, ela passa por junho e ela pega uma parte maior do verão, que são férias escolares, por exemplo, um período que tem mais gente de férias, mais gente em casa, e terminaria lá por agosto. Com isso, ela invadiria a temporada do beisebol, que é um momento que o beisebol está sozinho e tem toda a atenção do público, porque as outras ligas pararam. Por exemplo, entre junho e setembro só tem beisebol. A NBA ocuparia um pouco esse espaço. Então a NBA, ela dividiria espaço com o beisebol, mas é um momento em que a atenção do público não tem tanta gente concorrendo. Com a NBA na temporada dela, em boa parte da temporada dela, está concorrendo com a NFL e com a NHL, com o hockey no gelo. E durante todo o período dela, ela coincide com a NHL. O que até causa problema de calendário, porque a NHL, em muitas cidades, usa o mesmo ginásio da NBA. Então, o calendário de uma é feito pensando também no calendário da outra. Tem que compatibilizar os calendários das duas ligas. Se a NBA muda de janeiro para agosto e a NHL continua como ela é de outubro a junho, tem um período que as duas ocorrem ao mesmo tempo, mas tem um período em que cada uma está sozinha. Então você também consegue ter uma disponibilidade de datas maior. Então a NBA está considerando isso. Tem seu lado negativo, que assim, os jogadores podem não querer, os jogadores estão acostumados a ter férias no verão e eles podem bater o pé para continuar tendo férias no verão, porque nas ligas americanas é tudo negociado com o sindicato de jogadores. Isso atrapalharia o calendário internacional. Por exemplo, os Jogos Olímpicos, a NBA invadiria o período de Jogos Olímpicos, que é sempre última semana de julho, sempre não, mas normalmente última semana de julho e primeira semana de agosto. Fazendo isso, a NBA invadiria os Jogos Olímpicos, os jogadores da NBA talvez não pudessem jogar os Jogos Olímpicos, ou os que estivessem na final da NBA, né, porque esse período talvez já pegasse a final da NBA, ou finais de conferência da NBA. Daí talvez os jogadores também não gostassem. A própria atenção do público, quer dizer, no momento das finais da NBA, que todo mundo deveria estar de olho lá, os Jogos Olímpicos podem se tornar um obstáculo em algum momento. E seria logo na primeira temporada, né, porque até 2021, talvez os Jogos Olímpicos deste ano vão para 2021. Então seria um problema. Tá? Mas a NBA está estudando isso. E aí que tá. A importante não é você ter a solução pronta, é você perceber que uma solução possível pode até se tornar uma solução permanente, porque ela pode te apresentar coisas vantajosas. O que eu quero dizer? Estou falando da temporada do Brasil adotar a temporada europeia. Ela teria muitas vantagens de adotar a temporada europeia e teria algumas desvantagens, né? Como vantagens, você compatibiliza seu calendário com a Europa. Então os jogadores, o clube brasileiro para de perder tantos jogadores no meio do Campeonato Brasileiro. Ele perde no final da temporada e no meio da temporada lá em janeiro vai perder um pouquinho, mas é menos. Então você consegue ter um equilíbrio de mercado maior. Além disso, para contratar um jogador também fica mais fácil. Você pode contratar o jogador no começo da temporada. O jogador, por exemplo, que está voltando da Europa. Você não precisa contratar ele e esperar o meio do ano chegar para contratar, que foi o caso do Flamengo com o Felipe Luiz e o Rafinha no último ano. Então
você tem uma vantagem aí. Outra coisa, você não precisa mais fazer parada de Copa do Mundo ou de Copa América no meio do ano, como aconteceu nos últimos 2 anos aqui no Brasil. Por quê? Porque o calendário já seria no período de férias do futebol, então você já teria previsto isso. Outra vantagem, período de férias das pessoas, você estaria jogando futebol, então as pessoas estão com mais tempo livre eventualmente para ir ao jogo. Tá? Então, isso também é uma outra vantagem. Mais uma vantagem ali, você deixa os clubes brasileiros mais disponíveis para entrar no calendário internacional de amistosos. Por exemplo, teve a International Champions Cup lá que foi realizada nos Estados Unidos, teve participação do Chivas, do México. Por que não teve participação de time brasileiro? Porque estava jogando Brasileirão, não pode. A Chapecoense teve um baita no trabalho lá para conseguir liberação, para conseguir fazer seus amistosos lá na Europa, com que homenagem em relação à tragédia que a Chapecoense sofreu em 2016. O caso de Ramon de Carranza, Teresa Herrera, João Gamper, todos esses torneios na Europa, que às vezes Boca Juniors vai disputar, às vezes até o Peñarol vai disputar, e o clube brasileiro nunca vai. Então você aumenta a chance de se você botar o clube brasileiro aí nesse circuito. Isso também seria bom. O lado ruim é, o brasileiro culturalmente está mais acostumado a ver o ano de janeiro a dezembro. Tá? É uma coisa cultural. Haveria um estranhamento. Ainda que na história tenha vários casos de campeonatos que começaram no ano e terminaram no outro. O Campeonato Brasileiro de 87 começou assim, considerando lá aquele quadrangular final que virou uma final entre Guarani e Sport. Foi em 88. O Campeonato Brasileiro de 88, todo o mata-mata dele foi em 89. Passou de ano. O Campeonato Paulista de 78, ele teve uma temporada europeia. Ele começa no segundo semestre de 78 e termina em junho de 79. Junho. Então, invadiu bastante em 79, inclusive o campeonato de 78 para 79 emendou um no outro, no Paulistão daquele ano, daqueles 2 anos. Então, já teve caso, mas há uma questão cultural ali. Segundo, toda a economia brasileira, ou boa parte dela, sobretudo as empresas nacionais, né? As empresas estrangeiras podem ter seus regimes diferentes, mas faz o ano fiscal de janeiro a dezembro. Então, os investimentos de patrocínio, tudo é feito, o planejamento é sempre feito de janeiro a dezembro. Em questão de patrocínios e tudo se pauta muito por essa organização aí do mercado publicitário. Na Europa, o futebol, né, para quem não sabe, por que o futebol europeu adota a temporada que eles adotam? Porque verão é no meio do ano lá, então todo mundo sai de férias no meio do ano, em junho, julho ou agosto, sai de férias, as empresas também, e depois que começa, as escolas, o ano letivo das escolas é a partir de agosto, setembro, nas faculdades, e mesmo nas empresas o ano fiscal delas começa no meio do ano e termina na primeira metade do ano seguinte, tá? Então é assim, na Europa é assim, aqui no Brasil não. Então teria essa questão de adaptação. Outra coisa é que acabaria aumentando a quantidade de jogos no verão. Ainda que se jogue no verão aqui, no modelo atual, se joga menos, porque dezembro é férias e janeiro é pré-temporada e depende um pouco dos estaduais. Se fosse adotado o calendário europeu, a concentração de jogos em dezembro e janeiro seria muito maior, que é o pico do verão, é o pico do calor. Talvez uma adaptação de calendário devesse ser pensada, que, por exemplo, em janeiro e em dezembro, em dezembro e janeiro você faz mais jogos noturnos, porque a temperatura é um pouco mais baixa, eventualmente você prevê algumas pausas, então você faz rodadas menos cheias, assim, e você pode até considerar uma paralisação em dezembro ou em janeiro, uma paralisação de 3 semanas, 4 semanas, como a Alemanha faz com o seu campeonato por causa do frio. Eles fazem por causa do frio, de repente o Brasil pode adotar por causa do calor, uma paradinha ali perto da virada do ano, para fazer uma intertemporada, tudo, e não pegar tanto o pico do calor. Então são soluções possíveis. Mas adotar a temporada europeia pode ser uma solução pontual dessa temporada, que se tornaria uma solução permanente. E por que pontual dessa temporada? Porque está difícil de terminar os campeonatos, né? Você tem os campeonatos estaduais, que faltam 6 datas ainda, mais a Libertadores, que talvez, se a Conmebol colocar Libertadores em junho, que são datas
que da Copa América que foi para o ano que vem, se a Libertadores marcar jogos em junho, vai pegar datas previstas para o Brasileirão, então mais data que o Brasileirão perde. Então, uma possível solução é realizar tudo o que tem que realizar, campeonato, Copa do Brasil, campeonato estadual, tudo do jeito que está previsto, e o Brasileiro começa depois. Talvez nisso, o Brasileiro começasse em setembro, outubro. E para permitir o Brasileiro de 38 datas, poderia fazer a temporada europeia. E daí o que seria uma solução, uma possibilidade de solução de emergência que pode se transformar numa solução permanente. O Brasil nunca teve um cenário em que o calendário europeu fosse uma necessidade de força maior. Talvez agora ele vire uma questão de força maior. E daí talvez se tome coragem de tomar a atitude que muita gente já defende, mas nunca se tomava por conservadorismo ou porque teria que mexer muita coisa ali no calendário, teria que tomar decisões que talvez desagradassem muita gente. E daí, você começa no ano que vem, você começa lá para setembro, agosto, setembro, começa os estaduais no ano que vem, e os estaduais se alocam no começo da temporada e depois faz o brasileiro. Pronto, não precisa mudar muito, né? Você só precisa invadir. Daí, uma questão que vão falar, mas o Brasil tem que definir ainda em 2020 os participantes da temporada da Libertadores de 2021. É verdade. E uma possibilidade seria definir que o Campeonato Brasileiro de 2020/21, né, que é da temporada 2020-21, vão para a Libertadores de 2021 os times pelo primeiro turno do Brasileiro de 2020. Você pega o Brasileiro de 2020, faz o primeiro turno, os mais bem colocados vão para a Libertadores de 21 e depois você termina o campeonato e daí os primeiros colocados vão para a Libertadores de 22. Seria uma possibilidade que já foi feita na América Latina. Países latino-americanos já tiveram muito essa coisa de pular do calendário solar para o calendário europeu. Já voltou, vários países já fizeram isso. Alguns adotam aquela questão de 2 campeonatos por ano, apertura e clausura. Alguns não, adotam um campeonato só. E cada um foi achando suas soluções para fazer essa transição de temporadas. Teve alguns que criaram campeonatos extraordinários, né, campeonatos especiais, né, campeonato de um semestre só, para para inverter a temporada. E alguns definiram as vagas na Libertadores por um turno. Foi um caso mais raro, mas chegou-se a fazer isso. Então, soluções existem, tem que pensar, mas adotar o calendário europeu, que era uma coisa que muita gente defendia porque era melhor, agora de repente pode se tornar uma necessidade ou uma solução para uma dificuldade de momento que pode virar uma solução definitiva, como a NBA está considerando a mudança de temporada. Não sei, eu até acharia legal mudar a temporada. Eu não sou super radical de que a temporada devesse mudar para a europeia. Eu sou a favor, mas não sou radical, não admito. Acho que a temporada do jeito que ela está, ela poderia ser boa do jeito que ela está se ela fosse um calendário mais bem organizado, mais bem pensado. Eu preferia mudar para o calendário europeu. Agora, é a questão da CBF, dos clubes estudarem essa possibilidade. Faz o estudo, vê tudo o que seria necessário fazer, chega à conclusão: olha, o calendário atual ainda é melhor? Tá bom, mantém, mas você estuda a possibilidade. Porque o Walter Feldman, que é um diretor da CBF, ontem já falou que não há essa possibilidade. Ok, mas eu duvido que ele tenha feito algum estudo muito aprofundado sobre o impacto real de fazer uma mudança de temporada. Ele simplesmente não quis mudar. Ele não tá querendo mudar, mas acho que poderia ser uma opção. Tá? Mas é isso, então. Se gostou do vídeo, dá joinha. Se não gostou, não, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação. Escreve aqui embaixo se você é a favor ou contra a adoção da temporada europeia. E é isso, então, tá bom? E assim, estamos quase em 100 mil inscritos no canal, então se você puder dar uma ajudinha aí pra gente chegar em 100 mil rapidinho aí, ajudando um amigo aqui, eu agradeço, tá bom? Tchau!